Olá, vamos apresentar a ferramenta de geração de relatórios do BLCM chamada Query Analysis. O objetivo dessa ferramenta é a extração de dados de um processo em tempo real. Para a apresentação dessa ferramenta, eu vou iniciar a minha sessão no BLCM. Vou escolher um repositório. Pronto, neste momento já estou com a minha sessão aberta. O primeiro passo para a geração de relatórios é a ligação do repositório com o banco de dados que se deseja analisar. Então, vamos criar aqui um exemplo, pressionando o botão na paleta Tools, Database Link. Notem que eu não tenho nenhuma conexão com o banco de dados externo. Então vamos criar uma conexão. Digamos que essa conexão seja com o meu sistema ERP, por exemplo. Eu posso dar o nome que eu desejar. E o próximo passo é a montagem da string de conexão com o banco de dados. Para fazer isso, basta pressionar esse botão ao lado. Este botão acessa uma API do Windows que permite a conexão com dados através do padrão ODBC ou OLEDB. Então, eu vou selecionar aqui uma base, o meu driver de conexão OLEDB. Para essa demonstração, vou usar o Microsoft Jet. Avançar. O Microsoft Jet é um drive para acesso ao banco de dados Access. Mas ali eu poderia escolher um banco de dados Oracle, um banco de dados SQL Server ou qualquer outro que eu possua o driver de conexão. E vamos acessar um banco de exemplo qualquer. Nesse caso eu vou acessar um banco chamado Foodmart. Bom, abri a conexão com o banco, posso testar ver se isso vai funcionar ou não. A conexão ocorreu tudo certo, dou um OK. Ok, já tenho a minha conexão. Bom, feito a conexão, o próximo passo agora é a geração de um relatório. Pressiono o botão OK. Venho na barra Standard, seleciono a opção New e aqui eu tenho as ferramentas do BLCM. Esta apresentação nós vamos mostrar o módulo, a ferramenta chamada Query Analysis. Selecionando o botão New, eu tenho aqui algumas informações. As principais é o Model ID. O Model é a pasta onde o meu relatório ficará disponível no meu menu de navegação. E embaixo eu tenho a opção Data Source. Como eu acabei de criar uma conexão ERP, eu tenho ela aqui, mas eu posso para o mesmo repositório ter conexões para vários bancos de dados diferentes. Então eu devo selecionar qual o banco de dados eu estarei acessando neste momento. Nesta parte de baixo eu posso criar o nome do meu relatório. No caso aqui eu vou chamar de relatório de vendas. Pressiono o botão OK. Pronto, estou dentro da tela de criação de relatórios. Por enquanto eu não possuo nenhum dado dentro dessa tela, porque eu ainda preciso construir o relatório. Para fazer isso, basta pressionar no botão direito, selecionar a opção Queries e chamar a ferramenta de construção de relatório chamado Query Builder. Então eu seleciono a janela Query Builder. Inicialmente o sistema ele vai testar qual é o padrão do banco de dados que você está acessando. Automaticamente ele reconhece que eu estou acessando o banco de dados Access com o drive Jet versão 4. Então, neste momento,
o BLCM ele abriu o meu banco de dados externo e eu consigo visualizar todas as tabelas e todas as views que esse banco possui aqui neste menu ao lado direito. Para a construção do relatório, basta arrastar as tabelas que eu desejo montar a consulta. Então, por exemplo, eu vou selecionar a tabela Sales Fact 2005, vou selecionar a tabela Store. Observem que o sistema já reconheceu uma constraint de bancos de dados aqui ligando o Store ID com o Store ID da tabela Sales Fact. E eu vou pegar minha última tabela de tempo. Vejam que aqui eu tenho a chave primária dessa tabela chamada Time ID e eu tenho nesta outra tabela o campo Time ID, mas não existe uma relação direta desses dois campos no banco de dados, uma constraint. Eu posso, através de clicar e arrastar, criar o comando SQL para fazer o join entre essas duas tabelas. O próximo passo é de selecionar os campos que eu desejo no meu relatório. Então eu vou querer o campo país, o campo estado, cidade e o nome da loja. Vou querer o campo data e o campo unidades vendidas, o custo e o valor da venda. Automaticamente selecionando esses campos, o sistema gera o comando SQL para a extração desse relatório. Aqui eu posso testar o relatório, vendo se ele está funcionando da forma que eu planejo. Já vi que está tudo certo. E o próximo passo, eu salvo a minha consulta SQL. Feito isso, eu posso fechar o relatório. Vou na minha pasta geral, que foi o local onde eu salvei. Tenho aqui meu relatório de vendas. Vou clicar nele. Pronto, já tenho a tela populada com os campos que eu selecionei no meu relatório. Para visualizar os dados, então, o próximo passo, eu vou clicar, por exemplo, no campo vendas. Vou jogar na parte de dados, vou pegar o campo país e jogar na parte de colunas. A formatação inicial ela vem contando a quantidade de registros que eu tenho no banco de dados. Para configurar esse campo, basta pressionar o botão direito, selecionar a opção de totalização e dizer que ao invés de contar eu quero somar esse valor. Aqui eu já possuo então o valor do meu faturamento. Posso também vir na opção gráficos, pedir para que o sistema me apresente um gráfico desta informação e vou colocar aqui o campo dado data nas colunas. Bom, como o campo data é um campo que tem praticamente aí todos os dias do ano, para facilitar a minha visualização, eu vou selecionar a opção de grupo e pedir para que o sistema converta de data para mês. Prontinho, já tenho o meu relatório. A partir deste momento eu posso salvar esse layout e a próxima vez que eu acessar esse relatório ou mais alguma pessoa acessar, já vai pegar ele formatado com esta aparência aqui. Obrigado por assistir esse vídeo e qualquer dúvida estamos à disposição.